Você, você ousa me prender. Juro pelo meu nome, Jocelyn Lena, que eu definitivamente não vou deixar você sair daqui. Este Magus, que se chamava Jocelyn Lena, vestiu um manto negro. Seu cabelo era encaracolado e sua maquiagem de delineador era extremamente grossa. Círculos escuros eram proeminentes sob seus olhos, fazendo parecer que ela não dormia em dias. Ela tinha numerosos piercings de prata bizarros em sua pele, e ela também tinha alguns brincos. A impressão geral que ela deu foi que ela era uma adolescente não mainstream que havia dado um passo errado na vida. Jocelyn, sim. Leilin ficou ao lado da porta, estalando os dedos. Imediatamente depois, a porta de metal parecia ter desenvolvido uma vida própria e automaticamente fechada. Enquanto isso, correntes de metal subiam e trancavam a gaiola, e então marcavam o símbolo de uma cobra preta na entrada dela. Eu não ligo para quem você é. Como você é um magus sombrio nos atacando para roubar os recursos do Four Seasons Garden, eu o prendo por conta de tentativa de roubo. Alguém vai te levar embora em breve. Uma vez que você está na sede da magia, imagino que você tenha que começar a pensar em maneiras de escapar do seu destino de ser queimado na fogueira. Lenin disse sem expressão, e então comandou um acólito próximo. Eu temporariamente suprimi suas habilidades, então observe-os bem até que o esquadrão de defesa assuma o controle. Sim, meu senhor. O acólito fez uma reverência profunda. Nestes últimos dias, Leilin havia dado uma pequena demonstração de seu poder, e isso bastava para incutir medo nesses acólitos. Todos os magos negros que vieram para provocá-los foram facilmente atendidos por Leilin em algumas rodadas, quer fossem acólitos ou magos oficiais. Apenas o número de magos capturados era o suficiente para encher a cadeia do forte com as costuras. Leilin não teve escolha senão notificar o esquadrão de defesa. Eles elaboraram um cronograma em que tirariam os prisioneiros todos os dias. Este poder não é algo que um mago comum poderia esperar. Este Lord Leilin deve ser uma pessoa incrível e importante. O acólito rugiu loucamente em seu coração enquanto abaixava a cabeça. Leilin pouco se importava com as atividades mentais desse acólito, e ele se importava ainda menos com a prisioneira mago, que estava xingando histericamente. Ele balançou a cabeça e saiu da masmorra subterrânea. Apenas espere. Meu tio absolutamente não vai te deixar sair. De dentro da masmorra, Jocelyn estava dizendo com ódio, meu tio se tornou um mago semi-convertido 20 anos atrás e entrou no avião secreto comigo. No momento em que ele descobrir o que aconteceu comigo, ele definitivamente virá me salvar. Quando isso acontecer, eu vou isso é o suficiente, Jocelyn. Você pode ficar quieto. Uma voz impotente que continha uma sugestão de que o bico caía para baixo, formando um grande espaço que era basicamente uma sala que poderia suportar a amargura da cela oposta da cadeia. Um homem de meia idade de cabelos encaracolados surgiu das sombras e cumprimentou Jocelyn sem jeito. Tio Luge, por que você está aqui? Jocelyn cobriu a boca, completamente atordoada. Eu fui capturado e levado para cá há 3 dias. O homem de cabelos encaracolados chamado Luge forçou um sorriso. O guarda-magus responsável por esta fortaleza, Leilin, parece ter atingido o pico de um posto de magus. Senti as terríveis ondulações que só poderiam pertencer aos magos que alcançaram o topo. Jocelyn ficou aturdida. A única pessoa com quem contava já havia sido capturada e, lembrando-se de como estivera amaldiçoando incessantemente, parecerá tão tola quanto um palhaço. Estas são as pétalas da flor mandara negra que reunimos hoje. Eles tiveram feitiços lançados para garantir sua frescura por pelo menos 15 dias. Leilin apontou para uma pilha de materiais empilhados cuidadosamente ao lado, e depois para alguns magos que estavam vestindo vestes negras e com as mãos e as pernas algemadas. Esses são os magos negros capturados recentemente. Leve-os embora também. Sim, meu senhor. Aquele que pegava as pétalas e os magos negros para Leilin era também um mago oficial que era seguido por alguns membros da equipe do mesmo nível. Na frente de Leilin, no entanto, ele não pôde deixar de baixar o corpo e falou com os honoríficos. No Magus World, fosse um Magus claro ou escuro, o princípio básico era que o poder era tudo. O líder da equipe era apenas um Magus semi-convertido, e Leilin havia passado vários magos sombrios daquela força para ele.
Na batalha, tomando um Magus oficial em cativeiro era obviamente muito mais difícil do que simplesmente derrotá-los ou matá-los. Assim, depois de tomar conhecimento das habilidades de Leyline, o líder da equipe foi incapaz de tratar Leyline de forma condescendente e parecia que ele estava encontrando seu chefe toda vez que ele aparecia. HM. 3 são magos oficiais, dos quais um é feminino e 13 são acólitos. Essa mulher Magus era naturalmente Jocelyn, cuja pele estava pálida como se tivesse sofrido um sério golpe e não ousasse provocar Leyline. O líder da equipe rapidamente registrou essas informações e assinou seu nome em um formulário. Depois, ele não pôde deixar de cumprimentá-lo usando a etiqueta do Magus. Lord Leyline. Suas realizações no campo ultrapassaram em muito o meu. Assim que retornarmos à sede principal, suas recompensas e pontos de contribuição serão dados a você de uma vez. Como era basicamente uma guerra no plano secreto, os prisioneiros que Leyline havia capturado poderiam ser transformados em pontos de mérito. Não só os pontos de mérito poderiam ser usados para trocar por itens especiais que só poderiam ser encontrados dentro do plano secreto da Eternal River Plains a partir das grandes organizações de magos leves, mas também poderiam ser usados para obter itens exclusivos de outras academias. Isso incluiu conhecimentos avançados, formações de magias aprimoradas, poções preciosas e coisas do gênero. Tudo bem, Leyline assentiu. Baseado em suas estimativas, se os pontos de mérito que ele ganhou pudessem ser convertidos em cristais mágicos, ele teria pelo menos vários milhões. Isso significava que em breve ele poderia deixar esse lugar para trás. Como um método melhor para a colheita foi fornecido, cerca de metade das flores Mandara negras foram colhidas, e apenas uma quantidade relativamente pequena foi deixada. No ritmo em que estavam trabalhando, o Black Mandara Flower seria completamente colhido em menos de 4 dias. E naquela época, Leyline e os outros seriam capazes de deixar este maldito lugar. Toda vez que ele viu o esquadrão de defesa entrando completamente armado, Leyline estava cheio de aborrecimento. Como as mercadorias a serem transportadas eram de extrema importância, o meio de transporte fornecido à equipe de transporte era o tucano. Este tipo de ave tinha um corpo grande, quando amadurecia, podia crescer até 10 metros de altura. Seu bico caiu para baixo, formando um grande espaço que era basicamente uma sala que podia armazenar muitos itens e até humanos. O líder da equipe dividiu sua equipe uniformemente e os direcionou para os bicos de 3 tucanos, deixando o melhor lugar para si mesmo. No topo da caixa cheia de pétalas da flor Mandara negra, ele começou a descansar. Com o pensamento de que ele estava dormindo em cima de vários milhões de cristais mágicos, seu coração começou a queimar involuntariamente. Se não fosse pelo rigor quase normal que a Aliança de Magos Leves tinha nos controles de entrada, e pelo fato de que era impossível contrabandear as coisas, até ele poderia ter tido alguns pensamentos terríveis. Estava quente no bico do tucano e, mesmo quando voava alto no céu, não se via uma corrente de ar. Foi muito confortável, e quando o líder da equipe fechou os olhos, ele começou a cair no sono. Asterisco batida, asterisco de repente, o ambiente se abalou e várias caixas foram derrubadas e caíram no chão. O que está acontecendo? Ele exclamou em choque. Imediatamente depois, uma marca secreta de seu ouvido se iluminou. Líder, é um ataque inimigo. São os magos negros. A voz de seu subordinado viajou da impressão e ele parecia temeroso. Essas coisas miseráveis! Ele amaldiçoou e gritou por sua marca secreta. Prepare-se para o pouso, todos os membros, preparem-se para a guerra. Asterisco estrondo, asterisco antes de terminar de falar, uma intensa explosão soou, seguida por gritos de dor do tucano em que ele estava. Chamas varreram em uma linha horizontal, queimando através do bico duro do tucano e revelando o céu azul. Asterisco voou xoxô. Asterisco grandes quantidades de vento frio fluíam e as caixas cheias de pétalas da flor Mandara negra estavam espalhadas pelo chão. Desprezível! Terra rapidamente! O líder da equipe gritou apressadamente. Se ele perdesse esses recursos, toda a culpa seria colocada sobre ele. Como ele poderia não estar ansioso? O tucano estava chamando fracamente. Finalmente, como se o tucano voador não pudesse mais atacar mais, todo o seu corpo perdeu o equilíbrio e caiu do céu como uma rocha.
Asterisco rumble. Asterisco o corpo enorme do tucano bateu em alguns arbustos e deixou um profundo entalhe no chão. Vários pequenos anintodos se revelaram e rapidamente escaparam na direção oposta. Pá! Pui! Pui! Coberto de sujeira e fuligem, o líder da equipe emergiu do bico do tucano e tentou cuspir a grama e as folhas em sua boca. Eu juro que vou aprender um feitiço de voo quando voltar desta vez. O líder jurou veementemente. Honestamente, sentia-se terrível ao ser arremessado pelo ar. Infelizmente, você não terá a chance de fazer isso. Uma voz ameaçadora soou, e várias pessoas em magus escuras vestiram com uma luz verde brilhando em seus olhos ao redor dele. Oh meu! Parece que sou bastante popular, né? Olhando para esta cena, o líder da equipe parecia estar extremamente estupefato, e apenas olhou fixamente para o oponente dos magos negros. Setas mágicas de Volfter! Uma luz astuta brilhou nos olhos do líder, e suas roupas explodiram, incontáveis agulhas finas voando em direção aos magos ao redor. Ir! Ele uivou, e fluxos de luzes e sombras brilharam, correndo em todas as direções para sair do círculo de pessoas ao seu redor. Neste momento, ele podia claramente o estado ao seu redor. Os tucanos, que serviam como meio de transporte, foram todos derrubados e cercados por numerosos magos negros.